Nos tempos medievais, a vida era dura e a comida estragava-se rapidamente. Mas alguns camponeses inteligentes encontraram alimentos que duravam para sempre, sem frigorífico, sem congelador, apenas truques antigos que funcionavam. Estes alimentos nunca se estragavam, mesmo depois de anos. Aqui estão aqueles que eles mantinham sempre em estoque para o caso de precisarem. E em primeiro lugar nessa lista, a única coisa que podia salvar a sua comida, a sua sopa e talvez até a sua vida: sal. Nos tempos medievais, o sal não era apenas aquela coisa branca que se polvilha nas batatas fritas. Valia praticamente o seu peso em ouro. Algo semelhante a como os adolescentes de hoje tratam os seus carregadores de telemóvel. Os camponeses valorizavam o sal acima de quase todos os outros alimentos, porque nunca expirava, nunca. Nem em anos, nem em décadas, nem mesmo em séculos. Escavações arqueológicas descobriram sal perfeitamente utilizável dos tempos da Roma antiga, com mais de 1000 anos, ainda pronto para temperar o seu jantar. Isso é mais antigo do que a maioria das piadas dos avós e, de alguma forma, mais útil. Quando o inverno se aproximava e a comida escasseava, o sal tornava-se a arma secreta do camponês medieval contra a fome. Era basicamente a sua versão de um frigorífico, exceto que não apitava quando se deixava a porta aberta por demasiado tempo. Eles esfregavam-no em tiras de carne e peixe, retirando a umidade, que de outra forma permitiria que as bactérias fizessem uma festa. Este método de cura a seco transformava alimentos perecíveis em provisões de longa duração que podiam alimentar famílias durante meses. O sal medieval era tão eficaz a preservar a carne que alguma carne seca dos anos 350 provavelmente ainda sabe melhor do que a comida de avião moderna. O armazenamento era simples, mas estratégico. A maioria das famílias guardava o seu precioso sal em pequenos potes de cerâmica com tampas bem ajustadas, geralmente colocados perto da lareira, onde o calor mantinha a umidade afastada. Se um camponês medieval deixasse cair sal, não o atirava simplesmente por cima do ombro para dar sorte. Praticamente mergulhava pela sala para salvar cada grão. A economia do sal moldou comunidades inteiras. Em algumas regiões, um saco de sal podia comprar uma vaca. Hoje, trocamos as nossas vacas por smartphones que expiram mais depressa do que os laticínios. Aldeias desenvolveram-se em torno de minas de sal e lagoas de evaporação de água do mar, com linhagens familiares inteiras dedicadas à sua produção. A maioria dos camponeses só podia comprar sal 1 ou 2 vezes por ano em mercados sazonais, racionando cuidadosamente o seu estoque durante os tempos difíceis. Eles controlavam o uso do sal com mais cuidado do que os pais modernos monitorizam o tempo de ecrã dos seus filhos. Durante as fomes mais severas, o sal tornou-se a diferença entre a vida e a morte. Um relato medieval descreve como uma família sobreviveu a um inverno inteiro com nada mais do que nabos salgados e água. Isso é como viver apenas de batidos de couve, exceto que os camponeses medievais não tinham Instagram para se gabar do seu sofrimento. Embora esse menu de jantar pareça tão apetitoso como mastigar uma bota, manteve-os vivos quando os seus vizinhos não tiveram tanta sorte. Os camponeses mais engenhosos até usavam o sal para preservar alimentos que não podiam comer imediatamente, criando uma versão medieval de um banco de armazenamento de alimentos. O seu plano de reforma não era um fundo de pensões, era uma despensa de raízes bem abastecida, com sal suficiente para fazer um cardiologista desmaiar. Eles salgavam a abundância do verão, sabendo que quando a fome batesse à porta em fevereiro, teriam algo ainda mais doce
do que sal para recorrer. Mel ou mel classificava-se como o adoçante favorito do mundo medieval. E ao contrário das barras de chocolate modernas, literalmente nunca expirava. Cientistas que testaram mel de túmulos do Antigo Egito, com mais de 4.000 anos, descobriram que ainda era perfeitamente comestível, o adoçante funcional mais antigo do mundo, que não requer receita médica. Este líquido dourado permanecia tão delicioso após alguns séculos como no dia em que as abelhas o produziram. Por que é que não se estragava? O segredo reside na química do mel. O seu teor de umidade super baixo e a sua acidez natural criam um ambiente onde as bactérias simplesmente desistem e morrem. É basicamente um lar de idosos para bactérias, onde elas dão entrada, mas nunca dão saída. Isto tornava o mel incrivelmente valioso para os camponeses medievais que não podiam simplesmente ir à loja da esquina quando ficavam sem açúcar. As famílias medievais armazenavam o seu precioso estoque de mel em potes de barro selados ou recipientes de madeira, com tampas bem ajustadas. Os recipientes eram frequentemente mantidos em cantos frescos e escuros das casas, onde a temperatura permanecia estável. Muitas famílias guardavam os seus potes de mel perto do teto, pendurados em vigas para evitar que crianças curiosas ou animais famintos assaltassem este ouro líquido. A versão medieval de pôr os biscoitos na prateleira de cima, exceto que esta guloseima podia durar mais do que a própria prateleira. Além de adoçar as papas de aveia medievais insípidas, o mel servia como um armário de remédios natural. As suas propriedades antibacterianas tornavam-no eficaz para tratar feridas e queimaduras, um remédio tão poderoso que os médicos modernos, por vezes, ainda usam mel de grau médico para tratar infecções teimosas. Os camponeses medievais aplicavam mel diretamente nos cortes, sabendo, de alguma forma, que matava germes antes que alguém soubesse que os germes existiam. A apicultura não era apenas um passatempo nos tempos medievais. Era um negócio sério. Aldeias inteiras, por vezes, juntavam recursos para manter colmeias comunitárias, partilhando a colheita de mel de acordo com a contribuição de cada família para a manutenção da colmeia. Encontrar mel selvagem tornou-se uma habilidade tão valorizada que os descobridores de mel podiam ganhar um estatuto social especial em algumas comunidades. À medida que o inverno se prolongava e as reservas de comida diminuíam, uma colher de mel podia tornar tolerável até a refeição mais aborrecida. Mas quando até o mel parecia demasiado comum, os camponeses medievais recorriam a algo com um pouco mais de mordida. Queijo curado. O queijo curado tornou-se um alimento básico de sobrevivência medieval, graças a processos de envelhecimento que transformavam o leite em algo quase indestrutível. Esqueça aqueles queijos macios e de barrar do seu frigorífico. O queijo curado medieval podia sobreviver 1 ano sem refrigeração e ainda ser perfeitamente comestível. O segredo? Tempo, sal e paciência. Muita paciência. A criação destes queijos de longa duração começava com leite fresco de cabras, ovelhas ou vacas, dependendo dos animais que a família camponesa mantinha. Depois de separar a coalhada do soro, o queijeiro espremia cada gota de umidade e adicionava quantidades generosas de sal. As quantidades de sal fariam os nutricionistas modernos agarrarem-se aos seus medidores de tensão arterial com horror. Mas esta salga intensa servia a um propósito essencial. Criava um ambiente onde as bactérias nocivas não conseguiam sobreviver. O processo de envelhecimento transformava estes simples ingredientes em algo notável. Durante meses, estas rodas de queijo ficavam em espaços frescos e escuros,
desenvolvendo exteriores mais duros e sabores concentrados. À medida que a umidade evaporava, a textura mudava completamente. Após 6 meses a 1 ano de envelhecimento, o que começou como coalhada macia tornava-se tão denso e duro que os camponeses não conseguiam fatiá-lo. Tinham de o partir ou raspar pedaços com facas. Estes queijos eram basicamente o equivalente medieval de rebuçados de rocha, exceto que sabiam a pés em vez de açúcar. Os métodos de armazenamento para estes queijos eram engenhosamente práticos. A maioria das famílias embrulhava os seus queijos curados em panos limpos, por vezes selados com cera de abelha, e pendurava-os nas vigas em salas frescas. A posição suspensa mantinha-os a salvo de roedores, permitindo a circulação de ar para evitar mofo indesejado. Algumas regiões desenvolveram armários especiais para armazenamento de queijo, com orifícios de ventilação esculpidos em padrões específicos, versões iniciais das caves de queijo que ainda existem hoje. O queijo curado não fornecia apenas calorias, entregava proteínas e gorduras cruciais durante os meses de inverno, quando a carne fresca era escassa. Uma família típica podia guardar várias rodas de queijo curado para o inverno, cada uma representando galões de precioso leite de verão preservado para mais tarde. Durante os meses mais frios, finas lascas deste queijo envelhecido adicionavam riqueza às sopas e papas de aveia de outra forma insípidas. Quando devidamente envelhecidas e armazenadas, estas rodas de queijo tornavam-se tão densas que podiam viajar sem se estragar. Estes queijos eram tão duros que se podiam usar como armas, a forma original de se defender. Quando as colheitas de grãos falhavam, as famílias medievais recorriam à sua despensa de alimentos imperecíveis, pegando a seguir em algo pequeno, mas poderoso: leguminosas secas. Para os camponeses medievais, as leguminosas secas eram o alimento de sobrevivência por excelência. Estas pequenas potências nutricionais, feijões, lentilhas e ervilhas, podiam permanecer comestíveis por décadas, quando devidamente armazenadas. Um estudo de leguminosas recuperadas de um túmulo do Antigo Egito descobriu que ainda eram capazes de germinar após 3.000 anos. Embora o armazenamento medieval não fosse tão impressionante, o estoque de feijão de uma família podia facilmente superar o inverno mais rigoroso ou a pior quebra de colheita. O que tornava as leguminosas tão valiosas era a sua combinação perfeita de estabilidade na prateleira e nutrição. Ao contrário dos grãos que forneciam principalmente hidratos de carbono, as leguminosas continham proteínas sérias, cruciais quando a carne era escassa ou inacessível. Um camponês medieval a trabalhar nos campos podia funcionar com refeições à base de leguminosas, porque forneciam energia de longa duração e nutrientes para a construção muscular. Um agricultor medieval a comer feijão ao pequeno almoço tinha o equivalente medieval de proteína em pó, menos as fotos de treino do Instagram. Armazenar estes alimentos que salvavam vidas exigia atenção cuidadosa. Após a colheita, os camponeses secavam os seus feijões e ervilhas completamente ao sol, por vezes passando dias a virá-los e a monitorizá-los. Qualquer umidade remanescente podia desencadear mofo ou germinação. Uma vez completamente secos, transferiam as leguminosas para recipientes de barro, com tampas bem ajustadas ou sacos de tecido, pendurados no alto das paredes, em segurança de roedores famintos e da umidade. Os ratos nas casas medievais tinham de olhar com desejo para aqueles sacos de feijão pendurados como crianças à porta de uma loja de doces, com os bolsos vazios antes de comerem.
Estes alimentos duros, como pedra, necessitavam de uma preparação séria. Os cozinheiros medievais demolhavam as leguminosas secas durante a noite, depois ferviam-nas durante horas em panelas suspensas sobre a lareira. Este longo processo de cozedura amaciava as peles duras e neutralizava certos compostos que podiam causar desconforto digestivo. Sem a cozedura adequada, a sopa de feijão medieval podia transformar a cabana da família numa instalação de produção de metano. A maioria das famílias medievais combinava as leguminosas com quaisquer restos de sabor que conseguissem encontrar, ervas de hortas, pedaços de carne preservada com sal ou mesmo apenas cebolas selvagens recolhidas nos campos próximos. Os guisados espessos resultantes tornaram-se alimentos básicos diários que enchiam as barrigas quando pouco mais estava disponível. Para os camponeses idosos com dentes gastos, as leguminosas secas representavam um desafio. Muitas famílias moíam os seus feijões até obter uma farinha grossa, que podia ser misturada em sopas ou com outros grãos. Embora estas pequenas potências proteicas mantivessem os estômagos medievais cheios, os camponeses ainda precisavam de algo para absorver todos esses guisados substanciais. Pão de centeio, pão negro. Já se perguntou por que os camponeses medievais não iam simplesmente à padaria local todas as manhãs? Porque estavam ocupados a fazer pão de centeio que podia durar semanas. O pão negro, como era comumente chamado, constituía a base da dieta medieval em todo o norte da Europa. Ao contrário do pão branco moderno, que começa a ganhar mofo após alguns dias, o pão de centeio medieval permanecia comestível por até um mês em condições frescas. O segredo desta longevidade não eram conservantes com nomes impronunciáveis, era a boa e velha fermentação de massa-mãe. Os padeiros medievais mantinham as suas massas-mãe como preciosas heranças de família, passando-as de geração em geração. Estas culturas vivas contêm bactérias benéficas e leveduras selvagens que preservam naturalmente o pão, criando um ambiente ácido onde o mofo lutava para crescer. Algumas famílias medievais tratavam as suas massas-mãe melhor do que os seus sogros. Pelo menos a massa-mãe produzia algo útil. O pão em si não se parecia em nada com os pães fofos de hoje. Denso, escuro e pesado o suficiente para ser usado como batente de porta, o pão negro tinha um perfil de sabor distintamente ácido que os provadores modernos descrevem frequentemente como desafiador. A crosta formava uma casca dura e protetora, que impedia o interior de se estragar, enquanto o miolo denso resistia ao crescimento de mofo muito melhor do que os pães arejados modernos. O pão medieval era tão denso que deixar cair um pão podia qualificar-se como um risco ocupacional para os seus dedos dos pés. O dia de cozer pão numa casa medieval era um grande evento, geralmente acontecendo uma vez por semana ou a cada 2 semanas. As famílias produziam vários pães redondos grandes de uma só vez, usando fornos comunitários em muitas aldeias, onde o acesso ao forno era agendado e partilhado. Os primeiros pães comidos seriam relativamente macios, mas com o passar dos dias, o pão endurecia gradualmente. Na segunda ou terceira semana, os comensais medievais precisavam frequentemente de mergulhar o pão em sopa ou cerveja apenas para evitar lascar um dente. Esta solução prática de armazenamento de alimentos trazia também benefícios nutricionais. O processo de fermentação de massa-mãe quebrava o ácido fítico no grão de centeio, tornando os minerais mais disponíveis para a absorção. Também pré-digeria alguns hidratos de carbono complexos, tornando o pão mais nutritivo do que se apenas moessem o centeio e o cozessem sem fermentação. À medida que o pão endurecia lentamente,
para além da comestibilidade, as famílias medievais encontravam outros usos para ele. Em vez de desperdiçar uma migalha, os pedaços verdadeiramente velhos não eram deitados fora. Eram guardados para engrossar sopas ou alimentar animais. Quando nem mesmo o pão negro conseguia sustentar uma família durante o inverno, eles recorriam a proteínas que andavam sobre 4 patas até não andarem mais. Carne seca. A carne seca pode parecer simples para nós agora, mas, para os camponeses medievais, era a comida rápida original, pronta a comer numa emergência, mas durando meses sem se estragar. Quando os ventos de inverno uivavam lá fora, uma tira de porco, vaca ou cabra preservada podia significar a diferença entre passar fome ou ter jantar. Enquanto os frigoríficos modernos mantêm os nossos bifes frescos por dias, as técnicas de preservação medievais mantinham a carne comestível por estações. O processo de secagem começava imediatamente após o abate, pois as famílias não podiam dar-se ao luxo de desperdiçar 1 grama de preciosa proteína animal. Primeiro, cortavam a carne em tiras finas ou pequenos pedaços para aumentar a área de superfície. A seguir, vinha o sal, muito sal. A carne ficava dias completamente enterrada em sal, o que extraía a umidade enquanto criava um ambiente onde as bactérias não conseguiam multiplicar-se. A quantidade de sal usada faria um médico moderno desmaiar mais rápido do que se lhe dissesse que come gelado ao pequeno almoço todos os dias. Após a cura inicial com sal, os camponeses penduravam a carne em fumeiros, estruturas simples de madeira, onde fogos de lenha dura a arder lentamente criavam fumo que depositava compostos antimicrobianos na carne, ao mesmo tempo que adicionava sabor. Em regiões sem fumeiros dedicados, as famílias suspendiam a carne no alto das suas cabanas, geralmente perto de aberturas de chaminés, onde o fumo ascendente a pudesse alcançar. Algumas famílias inteligentes construíram vigas especializadas sobre as áreas de cozinha, especificamente projetadas para fumar carne. O processo de secagem lento podia levar semanas, mas os resultados duravam meses. Diferentes regiões desenvolveram estilos de preservação característicos. Os europeus do norte frequentemente fumavam a sua carne a frio, a baixas temperaturas, durante muitos dias, enquanto os camponeses do Mediterrâneo usavam menos fumo e mais secagem ao ar no seu clima mais quente. Em regiões particularmente úmidas, algumas famílias armazenavam a carne totalmente curada em barris completamente enterrados em grãos ou ervilhas secas para absorver qualquer umidade restante. A carne preservada resultante tinha pouca semelhança com os cortes frescos. Escura, densa e intensamente aromatizada, podia ser comida tal como estava, ou adicionada a guisados e sopas para fornecer proteína rica. A carne seca medieval era tão dura que comê-la contava como jantar e treino de mandíbula. Os viajantes valorizavam muito a carne seca, transportando tiras em viagens onde a sua durabilidade e nutrição concentrada a tornavam a companheira de viagem perfeita. Enquanto a carne pendia das vigas, os cozinheiros medievais já estavam a planear o que fazer com tudo o resto, criando alimentos de sobrevivência que podiam durar durante os tempos mais difíceis. Cubos de caldo de ossos. Muito antes de os cubos de caldo forrarem as prateleiras dos supermercados, os camponeses medievais criaram a sua própria versão de sopa instantânea usando cubos de caldo de ossos. Este engenhoso método de preservação de alimentos transformava ossos de animais, partes que de outra forma poderiam ser descartadas, em nutrição concentrada que podia durar meses sem se estragar. O processo começava com a recolha de ossos de quaisquer animais que a família tivesse comido. Não desperdiçar para não faltar
era mais do que um ditado nos tempos medievais, era sobrevivência. Depois de a carne ter sido removida para consumo imediato ou secagem, os ossos iam diretamente para a panela de cozedura. Estas não eram receitas rápidas. Os cozinheiros medievais ferviam os ossos durante horas, por vezes um dia inteiro, extraindo cada pingo de sabor, gordura e gelatina. Um caldo de ossos medieval, bem feito, solidificava quando arrefecia, graças à gelatina natural libertada das articulações e da medula. Isto não era apenas um feliz acidente, era essencial para a preservação. A massa gelatinosa resultante parecia algo entre a gelatina moderna e aquele recipiente misterioso de sobras no fundo do seu frigorífico que tem medo de abrir. Mas esta substância castanha e oscilante representava a segurança alimentar para os meses de fome que se avizinhavam. Para criar cubos portáteis e de longa duração, os cozinheiros medievais vertiam o seu caldo reduzido em tabuleiros de madeira rasos ou pratos de barro. Após arrefecer completamente, a gelatina solidificada era cortada em pequenos blocos e seca perto da lareira ou ao sol, até o teor de umidade ser suficientemente baixo para evitar a deterioração. Estes cubos de caldo secos eram basicamente bombas de sabor medievais, exceto que, em vez de explodirem a sua mente, impediam-no de morrer de fome. O armazenamento era simples, mas eficaz. A maioria das famílias embrulhava os seus cubos de caldo secos em linho limpo ou guardava-os em potes de barro cobertos. Durante os meses de inverno, quando a comida fresca era escassa, deitar um destes cubos concentrados em água quente criava uma sopa instantânea e nutritiva. Adicionar quaisquer vegetais ou grãos disponíveis transformava o simples caldo numa refeição completa. A genialidade dos cubos de caldo de ossos ia além da simples preservação. Eram alimentos de emergência leves e portáteis que podiam restaurar a força de alguém enfraquecido pela fome ou doença. Os viajantes medievais, por vezes, transportavam estes cubos em viagens, sabendo que uma refeição quente e sustentadora estava apenas a uma fogueira de distância. Embora estes humildes cubos fornecessem nutrição líquida, as pessoas medievais também valorizavam alimentos que podiam ser comidos sem preparação durante longas viagens ou caçadas. Nozes. A natureza projetou as nozes com o seu próprio sistema de preservação, uma casca dura e protetora, que os camponeses medievais reconheceram como o recipiente de comida perfeito da natureza. Estes tesouros de casca dura tornaram-se partes essenciais das reservas de alimentos de inverno, porque podiam durar mais de um ano, sem qualquer tratamento especial, exceto mantê-los secos, sem salgar, fumar ou fermentar. Apenas partir e comer. As nogueiras cresciam em grande parte da Europa, embora fossem mais comuns nas regiões do sul, onde o clima era mais ameno. Os camponeses medievais colhiam as nozes durante as colheitas de outono, competindo com esquilos e pássaros por este valioso recurso. A apanha de nozes selvagens tornava-se frequentemente um evento comunitário, com famílias a reclamar árvores ou bosques favoritos ano após ano. Muitas famílias plantavam nogueiras perto das suas casas, especificamente para a segurança alimentar, criando um legado que alimentaria os seus netos e além. Após a colheita, as nozes eram secas completamente para evitar o mofo, depois armazenadas em simples sacos de malha ou cestos de tecido solto que permitiam a circulação de ar. Estes recipientes eram frequentemente pendurados em vigas ou colocados em áreas de armazenamento frescas e secas. O armazenamento de nozes medieval operava com um princípio simples: mantenha os ratos fora e o ar a circular, ou a sua reserva de proteína de inverno torna-se um lar de idosos para roedores. O valor nutricional das nozes
tornava-as valiosas como pão. Ricas em gorduras e proteínas, um punhado de nozes podia fornecer energia duradoura para horas de trabalho árduo. Os camponeses medievais entendiam isto instintivamente, mesmo sem saberem sobre calorias ou nutrientes. Os pais frequentemente reservavam estoques especiais de nozes para as crianças durante os surtos de crescimento ou para as mulheres grávidas, que precisavam de nutrição extra. As nozes não eram apenas comidas simples. Os cozinheiros medievais moíam-nas até obter uma farinha grossa para engrossar molhos ou misturavam-nas com ervas e alho para criar pastas ásperas semelhantes ao pesto moderno. Algumas regiões apreciavam pães adoçados com nozes como guloseimas especiais, usando mel para ligar as nozes esmagadas à massa. Moer nozes à mão era um trabalho tão árduo que os cozinheiros medievais provavelmente tinham antebraços como os lutadores de braço de ferro modernos. Vinagre ácido, picante e aparentemente imortal, o vinagre destacava-se como um dos ingredientes mais valiosos da culinária medieval. Feito de vinho, cerveja ou sumo de fruta fermentado, este líquido ácido nunca se estragava. Literalmente não podia estragar-se, porque já estava estragado da melhor maneira possível. O que começou como uma simples acidificação do álcool transformou-se num super-herói da preservação que protegia outros alimentos da decomposição. As famílias medievais produziam vinagre quase acidentalmente no início. Quando o vinho ou a cerveja azedavam, os camponeses engenhosos descobriam que este líquido picante podia prolongar a vida de vegetais, frutas e até ovos por semanas ou meses. Em breve, a produção deliberada de vinagre tornou-se prática comum, ao permitir que o álcool azedasse em barris abertos ao ar com bactérias especiais. As famílias criavam o seu próprio estoque deste milagre da preservação. A ciência por trás do poder do vinagre é simples. A sua alta acidez cria um ambiente onde a maioria das bactérias nocivas simplesmente não consegue sobreviver. Os picles medievais provavelmente mataram mais bactérias do que os seus médicos. Este ambiente ácido transformava os vegetais perecíveis do verão em alimentos básicos de inverno, sem um frigorífico à vista. Os métodos de armazenamento para o vinagre eram elegantemente simples. A maioria das famílias guardava o seu estoque em jarras de cerâmica seladas, barris de madeira ou garrafas de vidro, se pudessem pagar. Os recipientes precisavam de vedações apertadas, não para proteger o vinagre, mas para evitar que o seu odor forte impregnasse toda a casa. Uma cozinha medieval com um recipiente de vinagre aberto podia limpar os seios nasais mais rápido do que os medicamentos modernos para alergias. Além da preservação de alimentos, o vinagre servia a múltiplos propósitos práticos. Limpava ferramentas, tratava feridas menores e até resolvia infestações de piolhos no cabelo humano. O mais impressionante era a vida útil do vinagre, indefinida, quando devidamente selado. Descobertas arqueológicas encontraram recipientes selados de vinagre romano de quase 2.000 anos, que permaneceram perfeitamente utilizáveis. Enquanto o vinagre ajudava a preservar muitos alimentos, por vezes os camponeses medievais precisavam de algo mais seguro para beber do que água, potencialmente contaminada. Foi então que recorreram a uma bebida que até as crianças podiam consumir com segurança. Ale, cerveja. Não beba água não era apenas um conselho de viagem nos tempos medievais, era uma estratégia de sobrevivência. A Ale, uma cerveja de baixo teor alcoólico, fabricada em quase todas as casas, salvou inúmeras vidas ao fornecer uma alternativa segura à água, frequentemente contaminada. As famílias não entendiam a teoria dos germes, mas sabiam, por experiência, que as pessoas que bebiam Ali, em vez de água do lago da aldeia, adoeciam com menos frequência. Ao contrário da cerveja moderna,
com o seu teor alcoólico mais elevado, a ale medieval era uma bebida humilde e turva, com álcool ou suficiente, geralmente 1 a 3%, para matar bactérias nocivas, permanecendo apropriada para consumo diário por todos, incluindo crianças. O processo de fabrico envolvia a fervura, que matava os patógenos, e a fermentação, que criava um ambiente onde muitas bactérias nocivas não conseguiam sobreviver. As mulheres dominaram a indústria cervejeira nos períodos medievais iniciais com o termo alewife, referindo-se a mulheres cervejeiras que frequentemente vendiam o excedente de ale aos vizinhos. Estas empreendedoras alewives foram as influenciadoras originais da cerveja artesanal, exceto que a sua estratégia de marketing envolvia um poste com um arbusto amarrado à porta, em vez de publicações no Instagram. A maioria da ale medieval continha uma receita simples de cevada, maltada, água e levedura selvagem, o lúpulo. Agora padrão na cerveja, não era amplamente utilizado até períodos posteriores. Em vez disso, uma mistura chamada gruit, contendo ervas como murta dos pântanos, milfólio e urze, fornecia sabor e algumas qualidades conservantes. A ale medieval, provavelmente, sabia mais a um chá de ervas estranho do que a cerveja moderna, mas quando se tem sede suficiente, até o pão líquido sabe refrescante. Os benefícios nutricionais da ale também não devem ser subestimados. 1/4 de galão, cerca de 1,1 litro, de ale podia fornecer até 400 calorias, uma energia significativa para camponeses trabalhadores. Este pão líquido ajudou as pessoas a sobreviver quando a comida sólida era escassa, especialmente durante os meses de inverno. Para os viajantes que se deslocavam entre aldeias, a ale oferecia hidratação garantida sem o risco de fontes de água desconhecidas. Mas, para aqueles que se preparavam para ficar num só lugar durante os meses frios, outra mistura durável de grãos oferecia sustento numa forma que podia ficar numa prateleira até a fome chamar. Mistura para papas. A mistura para papas pode soar aborrecida para os ouvidos modernos, mas, para os camponeses medievais, era a sua versão de comida instantânea, uma mistura pronta a cozinhar que exigia preparação mínima, mas entregava valor máximo de sobrevivência. Esta combinação estratégica de grãos moídos, ervas secas e, por vezes, vegetais de raiz em pó, formava a espinha dorsal da nutrição diária em toda a Europa medieval, especialmente quando a comida fresca escasseava. A criação da mistura perfeita para papas começava com a seleção de grãos. A aveia dominava nas regiões do norte, onde as condições frias e úmidas favoreciam o seu crescimento, enquanto a cevada e o milho miúdo apareciam mais comumente nas áreas do sul. Após a colheita, os camponeses secavam estes grãos completamente. Depois, processavam-nos usando mós de pedra manuais ou moinhos comunitários. Os dentes medievais faziam tanto exercício com as papas que os dentistas teriam ido à falência se os dentistas medievais tivessem existido, para além do tipo que também era o ferreiro. O que transformava meros grãos moídos em mistura adequada para papas era a adição de engenhosos intensificadores de sabor. Ervas secas como tomilho, salva ou menta adicionavam sabor e ligeiros benefícios medicinais. Algumas regiões incorporavam pedaços de fruta seca ou nozes moídas nas misturas de famílias mais ricas. Mais comumente, os camponeses adicionavam vegetais selvagens, secos e em pó para dar algum caráter aos grãos insípidos. As soluções de armazenamento para a mistura de papas eram brilhantemente simples. A maioria das famílias guardava o seu estoque em sacos de tecido, bem tecidos ou recipientes de madeira selados, frequentemente pendurados em vigas para manter os roedores afastados. A preparação era tão simples que os cozinheiros medievais
podiam literalmente fazer o pequeno almoço meio a dormir. A desculpa original de ainda não comi as minhas papas matinais para o mau humor. A verdadeira genialidade da mistura para papas residia na sua adaptabilidade. Em tempos bons, podia incluir adições de luxo como mel ou leite. Em tempos difíceis, apenas água quente bastava. Esta humilde mistura sustentou inúmeras gerações durante invernos rigorosos, quando pouco mais estava disponível para comer. Mas, mesmo quando as papas não eram suficientes, os camponeses medievais podiam sempre recorrer a outro grão que exigia processamento mínimo, mas oferecia a vida útil máxima na prateleira. Cevada inteira resistente, resiliente e mais difícil de matar do que uma lenda medieval, a cevada inteira conquistou seu lugar nos depósitos de armazenamento dos camponeses por pura teimosia. Este grão notavelmente durável podia sobreviver a condições que arruinariam outros alimentos, graças à sua casca natural, que fornecia uma armadura embutida contra insetos, umidade e deterioração. Os agricultores medievais valorizavam a cevada pela sua capacidade de crescer em solos pobres e em condições adversas onde outras culturas falhavam. Após a colheita, os camponeses secavam a cevada completamente, depois armazenavam-na em potes de cerâmica ou sacos de tecido, mantidos fora do chão. As pragas que alegremente devorariam outros estoques de grãos frequentemente desistiam da cevada. Até os ratos medievais tinham padrões sobre o quão duro estavam dispostos a trabalhar para o jantar. Cozinhar cevada exigia um compromisso sério, horas a ferver antes de amolecer o suficiente para comer. Uma barriga cheia de papas de cevada podia manter um agricultor medieval a arar os campos por mais tempo do que os trabalhadores de escritório modernos conseguem ficar acordados durante as reuniões da tarde. A cevada servia a múltiplos propósitos, moída em farinha para pães achatados, adicionada a sopas e, mais famosamente, germinada para criar malte para fabricar ale, quando a água se tornava questionável. Enquanto a cevada exigia instalações de cozinha e tempo, as pessoas medievais também valorizavam alimentos que podiam ser preparados com equipamento mínimo. Gordura animal renderizada. A gordura animal renderizada servia como o óleo de cozinha medieval com uma vida útil incrível. Após abaterem os animais no outono, os camponeses recolhiam cuidadosamente cada pedaço de gordura, sabendo que forneceria calorias essenciais e meio de cozedura durante os meses magros de inverno. O processo de renderização era simples, mas crucial. Pedaços de gordura animal eram lentamente aquecidos até derreterem, permitindo que as impurezas se separassem e fossem coadas. A gordura clara resultante, uma vez arrefecida, podia ser armazenada em potes de barro, selados ou bexigas por meses sem refrigeração. As cozinhas medievais podiam carecer de aparelhos sofisticados, mas descobriram a preservação de gordura muito antes das latas de spray de óleo de cozinha existirem. A gordura devidamente renderizada permanecia utilizável por meio ano ou mais quando mantida fresca e selada do ar. Diferentes animais forneciam distintos tipos de gordura de cozinha. A gordura de porco permanecia mais macia e era preferida para pastelaria e cozinha geral. A gordura de vaca e de ovelha tornava-se dura quando fria, tornando-a ideal para armazenamento mais longo e para criar fontes de luz. Algumas cozinhas medievais tinham tantos recipientes de gordura pendurados que bater com a cabeça significava ter uma dor de cabeça e um penteado gorduroso. Do sal à gordura renderizada, completa-se um notável sistema de preservação de alimentos que permitiu às pessoas medievais sobreviverem a invernos rigorosos e colheitas incertas, tudo sem um único frigorífico à vista.